Bem-vindos a mais um Conversas de Ribatejo. Passou uma semana, estamos no dialogar de uma outra e temos muitos assuntos de conversas. Não podemos falar de todos, obviamente, vamos falar só de alguns. Para esta semana, o painel constituído por Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro, para hoje escolheram falar sobre as eleições europeias, uma vez que daqui deste domingo, 8 dias, são as eleições europeias que ocorrem no espaço europeu. Também ainda falar do Hospital Santarém e as valências que eventualmente podem estar em risco de deixar de existir na zona de Santarém. E ainda, como terceiro tema, também o Vinhos e Petiscos de Santarém, que é uma iniciativa que já começou na passada sexta-feira, e também, a propósito de gastronomia, falar no Festival Nacional de Gastronomia. Para começar conversas de Ribatejo desta semana, temos a primeira opinião de Rui Barreiro. Eu ia começar pelos vinhos e petiscos, porque estive a ler as emendas e, apesar de não ser esse o alinhamento que o Nelson propõe, Exato. Tive a ver aqui a publicação e as emendas e, de facto, mesmo à hora em que estamos a gravar, isto dá para salivar e, portanto, recomendo vivamente que se faça essa peregrinação por alguns dos bons restaurantes que temos na cidade. Aliás, há uma tendência, infelizmente, muito forte de dizer que em Santarém não há bons restaurantes, que para se comer bem tem que ir ao Cartaxo ou ao Almeirim, mas eu julgo que essa tendência tem sido invertida. Temos jovens empresários que têm investido no concelho de Santarém, que começam a apresentar uma cozinha tradicional. E essa é a novidade atualmente. Exatamente, julgo que estes vinhos e petiscos chamam a atenção disso. Para além disso, fazem também a publicidade a vinhos do Tejo. Eu gosto mais de dizer vinhos do Ribatejo, mas estes vinhos, estes vinhos têm sido premiados, o que demonstra também que a qualidade e o saber fazer dos vinhos também acontece por aqui nesta nova zona. E já agora deixa-me dizer que, só em termos de rodapé, que dia 23, durante a próxima semana, vai haver a gala feita pela confraria Enofra de Nossa Senhora do Tejo, dos vinhos, que vai fazer no Convento de São Francisco com um jantar de gala e com a atribuição de prémios ao melhor... Mas isso é reservado, não é? O jantar de gala. Convidados. Há convites. Todos, ou... Sim, não, é convites, mas é dizer que vão celebrar um pouco o ano de trabalho e premiar os melhores vinhos. O Convento de São Francisco é um excelente espaço para poder ser usufruído. Mas eu queria, portanto, para além de falar... E é a parceria que há dentro das duas confrarias a fazer esta iniciativa. É importante que Santarém continue na cena da gastronomia. Mais à frente, durante este programa, voltaremos a falar no tema, mas eu não queria deixar de... Mas já agora sobre o Barreiro... Diga. Com certeza. Queria subscrever as suas palavras sobre este festival. De qualquer maneira, fazer aqui uma referência e com uma certa preocupação, porque esta organização, como todos se devem lembrar, a maioria dos elementos, ou grande parte dos elementos que compõem a confraria do Ribatejo, foram elementos fundadores do nosso querido Festival Nacional de Gastronomia. Que queremos cada vez maior. E pelos caminhos que as coisas estão a levar, podemos correr riscos. E é assim, só para uma chamada de atenção e a minha preocupação. Muito bem, eu julgo que fica registado, sim. Julgo que é pertinente e eu queria também não deixar passar enfim, um evento a que tive a oportunidade de participar, também decorreu no Convento de São Francisco e que foi uma iniciativa dos alunos e dos professores da escola secundária Dr. Ginchal Machado, que apresentaram aos pais, enfim, aos familiares dos alunos, um trabalho que eu reputo de muito interessante, que não envergonha, antes pelo contrário, nenhuma escola nem nenhuma cidade, e portanto usufruíram bastante bem do Convento de São Francisco. Julgo que a plasticidade do espetáculo estava interessante, a iluminação também me pareceu bastante adequada e veio demonstrar de alguma forma aquilo que eu tenho dito, que nós podemos ter aqui um cluster da cultura em Santarém e podia ser uma das fontes de desenvolvimento económico da nossa cidade e do nosso concelho. Assim a Câmara também saiba olhar para este potencial. O facto de termos alunos da escola secundária Dr. Ginchal Machado com aquelas características significa que houve professores que se preocuparam com isso. Nós temos alguns grupos de teatro, como sabemos todos, no concelho e portanto que têm mantido a atividade teatral. Temos um conservatório de música, temos também quem ensine bailado. O facto de agora termos também no ensino artístico na Ginchal Machado
julgo que para além da pintura, da escultura, temos as artes teatrais, enfim, o canto, podem ser extremamente importantes para descobrir não só novas vocações, mas também para aumentar a dimensão humana de todos nós, visto que a cultura é essencial ao desenvolvimento harmonioso do ser humano. E, portanto, queria elogiar os responsáveis por aquela iniciativa. O professor João Malhou. Exatamente, nomeadamente o professor João Malhou, mas ninguém faz nada sozinho. Os professores em geral, até o seu conselho diretivo, portanto, os órgãos dirigentes da escola, e obviamente especialmente os alunos que organizaram muito bem aquele evento e que julgo que pode deixar água na boca para uma próxima iniciativa. Não falei aqui, devia ter falado com outra à vontade sobre o Festival do Capado que correu nos Amiais, e provavelmente para o ano já haverá uma segunda edição, mas fica aqui a promessa, se nós estivermos cá ainda na Rádio Pernas, de fazermos um programa em direto do Festival do Capado, porque julgo que é... Sim, finalmente conseguiu-se fazer a primeira iniciativa, não é? Exatamente. Já há vários anos. Exatamente, portanto, julgo que o primeiro festival foi um sucesso e vale a pena que a Rádio Pernas e o nosso programa... E a iniciativa foi de quem? A iniciativa foi da Junta de Freguesia, que percebeu e bem o potencial que ele tinha e, portanto, depois juntou, enfim, uma série de boas vontades e uma série de associações que também se juntaram àquela iniciativa, mas a iniciativa partiu da Junta de Freguesia e bem, portanto, está de parabéns. Envolveu a sociedade civil, quem conhece os Amiais sabe como é que aquilo funciona, e toda a gente se envolveu, serviram quase, julgo eu, 2.000 refeições naqueles dois dias. De uma forma interessantíssima. Eu tive a ocasião de provar alguns dos pitéus que ali foram servidos, com a promoção de vinhos do Ribatejo, que também estavam associados à gastronomia, e portanto também julgo que vale a pena fazermos o próximo programa. Temos que combinar depois com a Junta de Freguesia, fazermos o próximo programa dos Amiais, falando um pouco dos Amiais e obviamente da gastronomia, e temos mais um bom motivo, para provar. Mas, portanto, agora digamos que deixava aqui estas dicas e entrava então no tema que devia ter entrado, eleições europeias. Bom, estas eleições são importantes, ao contrário do que muita gente quer fazer crer, não tem importância nenhuma, são decisivas em vários aspectos. Em primeiro lugar, nós vivemos hoje numa Europa menos solidária do que aquela que existia quando Portugal entrou para a União Europeia e até quando Portugal aderiu ao euro. E essa falta de solidariedade tem-se sentido em muitas das decisões que têm sido tomadas, nomeadamente as chamadas decisões da Troika. Uma Troika que, na realidade, tem duas entidades que são nada mais, nada menos do que ligadas à União Europeia. Portanto, nós estamos aqui, chamamos-lhe Troika, mas só o FMI é que não é Europa. E, portanto, isso acentua a necessidade de, nas eleições europeias, os cidadãos europeus se sentirem representados e se sentirem-se bem representados. É óbvio que o resultado das eleições europeias em Portugal não vai ser o único que vai afetar o nosso futuro comum. Mas é importante percebermos que neste momento nós temos, portanto, para além do Conselho e da Comissão, temos o Parlamento Europeu com poderes acrescidos e os deputados eleitos nestas eleições vão ser decisivos relativamente a muitas das matérias que se irão passar na nossa vida comum. Aliás, nós hoje não nos apercebemos disso, mas cada vez mais somos condicionados por muitas das decisões que são tomadas em Bruxelas. E neste momento, nesta fase de eleições europeias, temos nos 28 Estados-membros, temos um equilíbrio do ponto de vista político-ideológico. E esse equilíbrio está mais ou menos desta forma. Temos 9 Estados-membros que são governados por forças ligadas ao centro-direita. Depois temos outros 9 Estados-membros que estão com forças ligadas ao centro-esquerda. E temos ainda, já estão os 18, depois temos ainda mais 5 que têm coligações, mas lideradas pela direita, e outros 5 com coligações lideradas pela esquerda. E, portanto, temos aqui um equilíbrio de forças. Ora, é decisivo, na minha opinião, que possamos mudar este panorama e que, eventualmente, os partidos políticos que têm maiores preocupações sociais, que se preocupam mais com a solidariedade entre os povos e que acreditam que a Europa só terá futuro se desenvolver políticas que promovam o emprego, o crescimento económico, mas também a solidariedade entre os povos, poderá fazer a diferença. E por isso eu julgo que o mais importante é que se vá votar no dia 25 e que se vote, obviamente, toda a gente sabe que eu sou socialista e, portanto,
não é preciso estar aqui a fazer essa apologia, mas que se vote pensando na importância que têm estas eleições para o futuro. Não é só para o nosso futuro, é também para o futuro dos nossos filhos, porque o caminho que a Europa levar nestes próximos anos pode ser decisivo relativamente a muitas matérias. As pessoas estão desmoralizadas? Estão, e digamos que aqui é a grande questão, e isto é importante dizer. Deixa-me só dizer uma coisa que era importante, é que a culpa disso é que os políticos atuais não são capazes de transmitir à população o projeto que querem para a Europa. Mas eu ia dizer precisamente isso. Eu acho que... Não, mas as pessoas estão desmoralizadas, como dizia o Nelson, mas estão desmoralizadas muito por culpa não só dos cidadãos, mas principalmente de quem os dirige. E nós hoje temos, digamos que, uma classe política que infelizmente não consegue motivar os cidadãos. É óbvio que também para o poder económico lhe dá jeito de ter um poder político enfraquecido. Quanto mais enfraquecido... Esse é que é o problema. Quanto mais enfraquecido... Dá jeito. Quanto mais enfraquecido tiver o poder político, mais fácil é ao poder económico continuar a mandar, direto ou indiretamente, e transformar toda a atividade política como sendo são todos mais ou menos iguais, e portanto tanto faz estar num mas é que já agora Rui, é que de facto para além da importância destas eleições, há uma coisa que tem que ser alterado, que é a forma como a Europa tem vindo nos últimos anos relacionar-se interestados. Aquilo que era e que foi o projeto inicial do Tratado de Roma não tem nada a ver com aquilo que existe neste momento. Portanto, havia solidariedade, havia uma entreajuda entre os Estados, e aquilo que hoje nós assistimos, de facto, é uma tentativa da União Europeia se transformar numa potência estilo Estados Unidos, que é aquilo que temos vindo a apreciar. Aliás, é uma federação. Exemplo, podemos assentar que é uma federação. É uma federação. Mas o problema não é transformar transformar em termos ideológicos e em termos de força política no mundo. Mesmo nos Estados Unidos, tu eleges, tu tens eleições, portanto tens o Congresso e o Senado, tens o Presidente, mas há eleições para os órgãos, certo. E na União Europeia o poder de decisão não está entregue aos cidadãos. Pois não, porque a Comissão Europeia não é eleita. Mas quando eu dizia que quer transformar-se numa potência de tipo Estados Unidos, é apenas em termos políticos, e vida o exemplo agora da Ucrânia. Mas não tem tido capacidade para isso, não é? Que não tem capacidade para isso. Ucrânia, porque Síria... depois cada um dos países vai começar a puxar para si e um pouco aquilo que a Alemanha quiser que seja. Uhum. E, portanto, esta solidariedade, que era a gênese principal do Tratado de Roma, acabou. Mas e, portanto, o equilíbrio político existe, mas na prática não funciona. Não funciona, mas o equilíbrio político, de facto, é apenas em termos estratégicos, ou em termos de dimensão de cada um das forças políticas que gerem cada um dos países, mas depois, na prática, quer em Bruxelas, quer em Estrasburgo, isso não funciona. E o que funciona um pouco é aquilo que a Alemanha quiser que seja. E, portanto, neste momento, aliás, nós vemos, e podemos falar nisso, mas neste primeiro trimestre, a quase esmagadora maioria dos países da Europa, dos países da Comunidade Europeia, tiveram, portanto, dificuldades em termos económicos no primeiro trimestre, e a Alemanha subiu até acima do esperado. Portanto, o PIB alemão subiu acima do esperado, enquanto no resto da Europa, como é o caso de Portugal, que desceu 0,7%. Embora o governo tenha vindo com uma conversa de que teve 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2013, também era melhor. No primeiro trimestre de 2013 estávamos em recessão profunda e, portanto, o que tivemos foi 0,7 menos do que o último trimestre. Portanto, continua a haver recessão. Como houve descida nos produtos internos brutos de vários países da Europa, menos da Alemanha. E, portanto, esta política neste momento é, como dizia o Rui há pouco, tem a ver com aquilo que o grande capital, lhe interessa que seja, porque torna-se mais fácil dominar. E, portanto, por isso é que estas eleições do próximo dia 25 de maio, agora de domingo, de hoje a 8 dias, são importantes para que as pessoas votem. Naturalmente, cada um, nós não estamos aqui a apelar em quem é que vai votar, nem o temos que fazer, penso eu, mas que votem consciente, com consciência, e que votem, e com consciência de que é importante para a Europa mudar
claramente aquilo que tem sido a política dos últimos tempos. As pessoas não são informadas e não são levadas, porque as eleições que neste momento estão a ser discutidas, e nós ouvimos a rádio, a televisão, e vemos os artigos dos jornais. Tenho aqui um artigo de uma pessoa que eu respeito muito, que é um homem do PE, do Partido Socialista, que é o ex-ministro e o atual deputado europeu, que é o Dr. António Correia de Campos. Tem aqui um artigo que acho interessante, a maneira como está escrito, não concordo, é o tom utilizado e o processo, e ele está aqui a chamar e a apelar à política como uma crítica do governo. Eu não estou a fugir às responsabilidades e não digo que ele não tenha alguma razão do que está a afirmar. Agora, um deputado europeu que tem feito um lugar, é uma figura política, já foi ministro, com resultados obtidos e com provas dadas, tinha também, no meu entender, apelar e chamar a atenção para uma política da Europa. E o que se vai acontecer é que isto não vai ser nenhumas eleições para a Europa. Vão ser um jogo de penalização do próprio governo. E quando a gente ouve os responsáveis políticos a afirmarem temos que penalizar o governo nas próximas eleições, não estão a fazer nada para a Europa. Mas, Carlos, nas últimas eleições europeias, eu como sabe, fui até candidato. Nas últimas eleições europeias, aquilo que o maior partido da oposição dizia era precisamente isso: vamos penalizar o governo. E o que aconteceu foi que, de facto, quem ganhou as eleições europeias foi o partido que estava na oposição e que agora é governo. Agora temos uma coligação e, portanto, é natural que o partido que venha a ganhar as próximas eleições, seja europeias, seja também o Partido Socialista. Normalmente, isso acontece, nomeadamente nos países que estão... Agora, aqui a questão, mais do que quem vai ganhar ou quem vai perder e de como forem distribuídos os lugares, o importante é que os cidadãos europeus tenham a noção de que eleições europeias às vezes têm mais importância do que aquilo que querem fazer crer. Porque as decisões que são tomadas, e ainda por cima agora com o Parlamento Europeu, nos processos de codecisão, têm um peso ainda maior. As decisões que são tomadas na Europa, em alguns casos, ou na sua esmagadora maioria, têm mais influência na nossa vida do dia-a-dia do que muitas das decisões que são tomadas pelo Parlamento Nacional. E as pessoas não têm essa noção. Muitas delas não têm noção porque não sabem. Há pessoas, ainda recentemente a RTP, julgo eu, fez uma entrevista na rua e havia pessoas que nem sabiam que havia eleições e as que sabiam que havia eleições nem sabiam que eleições é que eram. E, portanto, estamos a ver o nível de participação em que nos encontramos. O projeto europeu, eu já tenho aqui referido, e o senhor recorda-se que eu vou dizer, um dos grandes trabalhos feitos na Europa foi por um deputado europeu que é do Partido Socialista sobre a reforma da PAC. É verdade. Conseguindo, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar. Fico muito contente e satisfeito que um elemento do Partido Socialista e um técnico competente tenha representado ao mais alto nível um trabalho desenvolvido ao nível da Europa. Subscrevo por inteiro. Pronto. Conseguindo, nós temos é que saber o que é que queremos para a Europa. Aliás, como sabe Capola Santos. E discutiu, e foi difícil, sabe isso com certeza até melhor do que eu, com mais pormenor, do que o trabalho que ele desenvolveu. E se hoje temos alguma coisa, se vamos beneficiar dos projetos de apoio da Comunidade Económica Europeia, muito se fica a dever ao Capola Santos. Conseguindo, não tenho nenhuma dúvida e fico até satisfeito. Pois, mas já agora deixa-me dizer, tudo bem, não está em causa, mas eu penso que é importante nas próximas eleições, e é importante que o próximo Parlamento Europeu, que, enfim, nestes últimos tempos tem vindo a dizer que era preciso reindustrializar a Europa, tenha coragem de tomar algumas medidas de apoio e até de salvaguarda da própria indústria europeia. E é aqui que entra a minha dúvida quanto ao relacionamento entre a Alemanha e o resto dos países, porque a Alemanha, neste momento, é provavelmente o país que mais vende tecnologia para a China e está naturalmente interessada em que continua a haver alguma proteção, ou antes deixar de haver proteção às exportações da Europa e ao trabalho e àquilo na Europa, para que possa ser imputado muita coisa de muitos produtos da China, porque eles de facto são neste momento o grande fornecedor de equipamentos tecnológicos para a China. E portanto, por isso é que não estão interessados, e tem vindo a acontecer, e por isso é que eles agora os homens aumentaram. Não é nada contra a Alemanha, naturalmente, que eles estão a defender, mas não é esse o tratado, não é isso que diz o Tratado de Roma, não é isso que é a solidariedade europeia. E portanto, naturalmente que a Alemanha tem interesse,
em que continua a haver, portanto, não haver proteção aos produtos quer agrícolas, quer industriais da Europa, porque, com certeza que ao haver exportações da China para a Europa, eles têm a possibilidade de continuar a exportar maquinaria pesada e muita maquinaria e muito equipamento eletrónico que neste momento estão a fazer e que, portanto, são efetivamente os grandes beneficiados. Se o próximo Parlamento for capaz de travar esta medida e se pensar mais na própria Europa, provavelmente a Alemanha sofrerá algumas consequências daquela zona do mundo e eventualmente eles virar-se-ão para os Estados Unidos ou para o Japão e portanto eles não estão nada interessados e portanto isto não é solidariedade, de facto a solidariedade europeia não é isso e era importante que o próximo Parlamento Europeu tivesse a coragem, até porque tem muita decisão, pode ter decisão em muitas coisas, tenha coragem de fazer esse papel. Agora, naturalmente que, e já agora porque disse há pouco, e também penso que de facto é verdade, naturalmente que as próximas eleições também são um cartão vermelho ao atual governo. Como é evidente, as pessoas com certeza que estão chocadas com aquilo que tem vindo a ser a política deste governo. Eu, por acaso, nos dados do INE que saíram esta semana, na passada quinta-feira, o valor dos impostos sobre o trabalho subiu 8,1%. Quer dizer, nós neste momento estamos com uma carga fiscal enorme em relação àquilo que era a carga fiscal. Ganhamos menos, trabalhamos mais e pagamos mais impostos. O IRS, para termos uma noção, o IRS de 2000 a 2013, o IRS, que é o rendimento, aquilo de impostos que se pagam sobre o trabalho, duplicou. Marcelino, quando há mais desemprego. Isso que tu estás a dizer, pois. E as dificuldades que o governo devia ter feito outros cortes e não fez. O desgoverno. Olha, nomeadamente, o que se passa na Grécia é uma coisa brutal. Reduziram brutalmente os municípios. Um terço. Reduziram as freguesias. Acabaram com as restrições administrativas, fizeram uma grande e profunda reforma administrativa que não fizemos cá e que vamos fazer ainda. Carlos, não compare, não há comparação possível entre aquilo que existia na Grécia. Agora, para não ser injusto, os deputados europeus, que todos os que estão lá, são o Barreiro ajuda lá, 21. Agora são 22, passam a 21. 21. Os deputados europeus que lá estão são como os imigrantes, são bem reconhecidos e unem-se com o trabalho no Parlamento Europeu a favor dos interesses de Portugal e era bom que nós também soubéssemos acompanhar esse trabalho. E há uns melhores do que outros, como em todo lado, mas a grande maioria tem feito um trabalho excelente dentro do Parlamento Europeu e são reconhecidos. São líderes, os nossos deputados europeus são líderes de projetos de empenhamento ao nível da comunidade europeia. Não é só um ou dois, são líderes. Sobressaem em relação aos outros. É bom que a gente ponha os olhos nisso. E era importante que se discutisse, independentemente de subscrever os problemas e mais. As dificuldades, a margem de manobra é muito curta, alguma, mas os sacrifícios não pararam. A Grécia é um exemplo, a gente ao pé da Grécia ainda somos uns meninos pequenininhos. Quando a gente começar a crescer, as dificuldades ainda são maiores. Esperamos que não. Agora, não há dúvidas nenhumas que se nós nos unirmos na nossa diferença, e continuarmos a trabalhar como temos vindo a trabalhar, podemos evitar a isso as diferenças que foram criadas e a perca dos princípios e dos valores com que foi criada a comunidade europeia e que neste momento estão a ser alterados. Mas todo esse diagnóstico daquilo que se vai ouvindo mesmo em termos europeus está a dar uma escalada de uma orientação de direita ou uma orientação do eleitorado mais à direita até radical. Mas é uma direita faceada em valores, quer dizer, contra minorias, contra minorias. Le Pen já não é, a direita francesa já não é tão minoria. É uma direita sectária e contra minorias. Sim, claro. Que é do mais lamentável no mundo em que vivemos. Mas estão à espera. Efetivamente, para acabar com as desgraças na Europa e o afluxo de imigrantes para cá que eles querem penalizar fortemente, é a Europa e o mundo a ajudarem os outros países, que é como dizia aqui o Rui Barreiros e o Marcelino, e até sermos todos hoje solidários, ainda por cima, para aqueles que têm menos do que nós. Mas esse crescimento dessas ideias à direita, por assim dizer, ou à extrema-direita, não contempla essa solidariedade. E a grande questão que eu queria colocar aos três é, perante o diagnóstico que já fizeram, de resto o Rui fez isso no início,
se as pessoas devem votar, se é importante esta Europa ou estas eleições para a Europa, se as pessoas estão um pouco desacreditadas, então o que é que se pode dizer aqui que leva as pessoas a fazer o clique e irem votar e não se desmotivarem mais? Os portugueses não têm razão nenhuma de apontar críticas por falta de empenhamento aos nossos deputados europeus. Portanto, mais uma razão para as pessoas irem votar. Mais uma razão, quer dizer, se podem ter críticas políticas, como estava a referir o Marcelino, determinadas políticas recessivas que fazem para o país, algumas delas que eu subscrevo, ao nível da Europa, o empenhamento da grande maioria dos nossos deputados, ninguém tem razão não podemos lhe apontar absolutamente nada ou pouca coisa. O trabalho que eles têm feito tem sido um trabalho conhecido. E mais, muitos deles líderes de opinião e empenhamento pessoal em projetos. Aliás, sim, o caso de Capolas Santos com a nova PAC e todos aqueles alicerces que foram muito negociados. Particularmente para mim e para o Rui Barreiros, é uma coisa que acompanhamos com mais interesse do que outros. Não quer dizer que não acompanhamos outros, mas ele, aliás, referiu, já tinha aqui feito essa referência ao Eugênio Capolas. Sem dúvida. Doutor. Perdão. Ele é sociólogo. Formação base. Mas engenheiro também não fica mal. Não, peço imensa desculpa. Não fica mal. Bom, mas eu julgo que, relativamente às eleições europeias, obviamente que teríamos vários programas para falar. Muitas vezes as pessoas não têm a noção de que forma é que a Europa afeta a sua vida comum. Aliás, quando falamos de fundos comunitários, e falamos muitas vezes, nós aqui passamos, ainda há pouco tempo estávamos a queixar que a Câmara de Santarém, por causa das essa é das piores, essa é das câmaras que não se preocupa muito, nem está preocupada com essas vantagens que tem. Portanto, não conseguiu usar os meios disponíveis da União Europeia que estavam à sua disposição por causa do excesso de dívida. Portanto, não sei se isso tem vindo a ser relatado, se não. Não esteja a branquear. Nessa entrevista que não esteja a branquear. Se isso foi referido ou não. Passou na sexta-feira. Mas de qualquer forma, eu julgo que é preciso ter a noção que de facto a Europa tem muita importância nas nossas vidas. Muita da criação de emprego que vier a acontecer nos próximos anos em Portugal dependerá muito das políticas que vierem a ser definidas também por Europa. Eu estou completamente convencido que a lógica dos salários baixos e de esmagar o preço do trabalho não nos vai levar a lado nenhum. E, portanto, espero, sinceramente... Vai levar à miséria. Exato, mas isso é digamos que um caminho que eu não gostaria de fazer. É um lado que não se quer, não é? Exatamente, nem que os meus filhos o fizessem. Por isso, diga. Só dentro da Europa e dentro do princípio de solidariedade ao nível da Europa, mas é isso que eu defendo. Conseguimos ultrapassar isso. E essa política, se me permite fazer juízo de interesse em relação ao PSD, eles são reconhecidos por essa política que estão a desenvolver em termos de solidariedade e de criar, quer dizer, uma verdadeira união bancária, que é a proposta e a posição do governo português. Não, eu não sei o que é que o Carlos Rodrigues está a referir relativamente ao governo português, porque digamos que aquilo e quando fala no governo português e na solidariedade, eu não vejo aí grande matéria de... A solidariedade é criar condições para ultrapassarmos aquilo que nós não vale a pena estar se foi o PS que arranjou ou se foi o PSD, ultrapassar a situação que estamos. E as propostas que têm sido defendidas pelo governo da criação de uma verdadeira união bancária vai permitir ultrapassar essa situação. A união bancária é apenas um dos pontos, um dos muitos pontos que nós temos que ponderar. Há outros aspectos que se prendem de facto com a capacidade de criar emprego. A Europa é uma Europa cada vez mais envelhecida, num mundo cada vez mais competitivo, e o facto de, em alguns casos, estar a aparecer a xenofobia, o extremismo, tem muito a ver com essa incapacidade da Europa de demonstrar que, afinal, o que são os europeus. Porque... Alguns. Pois, não, mas é que mesmo, mas o problema é que quando diminui a votação das pessoas que são contra este tipo de atitudes xenófobas, portanto, de extrema-direita, nazis, etc. Portanto, e racistas em alguns casos. Portanto, quanto menor for o número de votantes,
obviamente maior é a percentagem dessas pessoas. E portanto apela todos à votação. E portanto, quando eles sentirem que a sua votação, embora o número de votos não seja muito grande, mas se a sua percentagem for grande, porque depois o que conta são percentualmente os valores, naturalmente que eles se autoconvencem de que são importantes. E isso é efetivamente um perigo. Nós tivemos, infelizmente, nós não assistimos a essa, eu pelo menos não assisti, ainda cá não estava, mas, portanto, a Segunda Guerra Mundial teve muito a ver com situações deste género. Portanto, com uma direita completamente, portanto, com uma xenofobia, com o Hitler, com o nazismo. E, portanto, isto começa a ressurgir em algumas situações, não exatamente da mesma forma, mas de outras formas. E, portanto, quanto maior for a votação daqueles que não querem este tipo de situação, menor é a percentagem desta gente. E, portanto, menor será a sua capacidade de autoconvencimento. E, portanto, é importante que as pessoas votem, as pessoas são conscientes, as pessoas têm consciência do que for. Mas também é importante, e permita-me que eu diga isto, que o voto nas próximas eleições também penalize aqueles que de facto não estão a fazer bem ao país, portanto, aquilo que estão a fazer mal. E, portanto, esta é a primeira grande hipótese de os penalizar. A segunda será em 2015. Para quem nos ouve, esse tipo de argumentos em todas as eleições é assim: é importante votar, vá votar. Se a condição de Europa está num caminho ou numa encruzilhada em que é preciso dar o empenhamento de cada um, o que é que as pessoas têm que saber, a partir da nossa conversa aqui hoje, para fazer um clique, e quem não foi votar nas últimas eleições, por exemplo, vá agora votar para estas eleições. O que é que se pode dizer para que as pessoas reconheçam que não votando é pior do que ir votar? Primeiro do que tudo, o voto é um direito adquirido e deve ser exercido. Em todas as Mas as pessoas não querem exercer. Há pessoas que não querem, não é? Não querem exercer, mas deve ser exercido. Quase não querem. Não, neste caso, o que é previsível é que mais de metade não vá às urnas. Como é que se pode contrariar isso? Isso será mau. O que é importante é que as pessoas vão votar, votem conscientemente naquilo que entendem, nos partidos ou nas coligações que acharem que é importante votar, mas de facto vão votar. Vão votar para também demonstrar de que se quer fazer uma política diferente, uma Europa diferente, que perigo é que as pessoas podem ter? E que há perigo, efetivamente, de aqueles que estão contra a democracia e contra esta forma enfim, solidária das pessoas viverem em sociedade, sejam, digamos que, reduzidos à sua ínfima espécie. E, portanto, quanto menor for a votação, quanto menor for percentualmente a votação dessas pessoas, naturalmente, muito menor, mais fácil se torna... No fundo, está a dizer, as ideias de desacreditação. É pá, estava terceira. Desacreditação. Ok. Não, tudo bem. As pessoas entenderam, penso eu. Desacreditar, é isso que Desacreditar. Dizer, Pronto, essa tarefa de desacreditar que as pessoas estão um pouco envolvidas é uma forma, ou seria uma forma de não continuar assim e, através do voto, poder mudar essas ideias que estão e exprimir a sua vontade. Sim, claro. Desculpa uma coisa. Como eu disse há bocado, os nossos, se me permite o termo, os nossos deputados, a grande maioria são empenhados e são líderes determinados de opinião. Mas eles são... Deixe-me só dizer isto, desculpa lá, só para... Eles serão eleitos com 10 ou com 1 milhão de votos. Claro. Eles serão sempre eleitos os mesmos 21. Mas não é a mesma coisa ser eleito com 70% de votação ou ser eleitos com 35% de votação. O que temos de saber, não é a mesma coisa. E os próprios, localmente, regionalmente, as pessoas não são devidamente informadas o que é que o PS vai fazer no Parlamento Europeu, o que é que o Partido Comunista ou a CDU vai fazer no Parlamento Europeu e o que é que vai lá fazer o PSD e o PP em coligação. As pessoas não estão esclarecidas. E isso é que é o problema grave. Mas os eleitores têm que exigir explicações. São solicitadas, não para esta informação, mas são solicitadas para dizer: vamos penalizar o PSD, o governo. Isto é que eu não... são duas coisas distintas. E as pessoas não podem misturar isto. O Marcelino acabou agora aqui de dizer
é o seu objetivo e a sua coerência política diz temos que votar e também temos que os penalizar. São coisas distintas. Não são distintas, Repara não. uma coisa, o eleitorado em Portugal, felizmente, sabe votar e não é fixo. Tanto pode votar no PSD, como pode votar no PS, como tem já votado mais da CDU, como tem já votado também no Bloco de Esquerda. Quer dizer, e as pessoas sabem onde é que vão votar e o querem. Porque o eleitor nacional tem demonstrado ao longo destes 40 anos que é uma pessoa esclarecida. E nunca errou. Nunca errou. Agora, o problema, por vezes, há situações que errou. Ou seja, os políticos nesse aspecto são responsáveis porque me prometem uma coisa e depois não cumprem. E esse caso, eu já o tenho aqui afirmado, não tenho problemas nenhum a dizer, se cabe essencialmente a 3 partidos, que é o Partido Socialista, o PSD tem o e o exemplo claro, o atual partido que governa, que é o maioritário no país, portanto o PSD, foi eleito com um programa totalmente diferente daquilo que ele implementou. Portanto, muito poucas. Não aumentamos impostos, não isto, pumba. E tudo a seguir foi tudo exatamente o contrário. Quando nós vimos o atual secretário-geral do Partido Socialista, por vezes não sabe onde é que há de se colocar também. Quando começa a dizer, não podes mentir, vê lá o que é que vais dizer. Ele fica assim assustado, porque ele também não sabe para onde é que caminha. Tem dúvidas disso. Mas se não sabe, é preferível não dizer. Mas tem que ser, exatamente, mas ele não se faz saber, porque não se faz como é que eu dizer, assumir, porque entretanto... Mas não pode assumir que não vai fazer e fazer. Desculpe, eu que sou, tenho dito aqui... Eu estou à vontade que eu não sou tanto do Partido Socialista. Determinadas ações do governo, sou crítico. Sim. Não tenho dúvidas nenhumas de afirmar. Eu próprio reconheço que a diferença e que as sondagens são bem feitas, porque elas normalmente não divergem, não diferenciam muito pois, nos resultados reais. Eu próprio fico surpreendido como é que o Partido Socialista não tem uma margem mais folgada em relação aos elementos de todo o governo. Mas isso é o que vamos ver agora nas próximas eleições. Mas a gente não vai votar para o governo, a gente vai votar para o Parlamento Europeu. Não. Mas como disse o Marcelino, e bem, é bom que as pessoas aproveitem os atos eleitorais para demonstrar quais são as verdadeiras opções. Porque, como disse também o Marcelino, quer dizer, quando um governo é eleito com um programa a prometer um conjunto que não aumentava impostos, que não reduzia pensões, que não baixava, que não mandava funcionários públicos para o desemprego, enfim, um conjunto de promessas que foram feitas. Aliás, eu já vi repetidas uma listagem significativa de promessas, não foi feita sequer pelo partido, foi pelo atual Primeiro-Ministro. Aliás, há um vice-primeiro-ministro que dizia que havia uma linha vermelha que não era ultrapassada e que já foi, enfim, várias vezes ultrapassada. Isto não é nenhuma piada ao Benfica. Atenção, fique bem claro que não é nenhuma piada. Aliás, nem se pode falar neste programa sobre isso, porque isto é uma altura triste. É uma altura má para falar no Benfica. Portanto, eu, como o Beto e o Carriço, o que ficámos todos com pena. Ficámos todos com pena. Pois claro, mas pelo menos havia jogadores portugueses. Alguns portugueses do outro lado, sim. E, portanto, mas, para terminar este ponto, sim, dizer o quê? Dizer que quando as pessoas são confrontadas com isto, é natural que haja algum desencanto, é natural que haja algum desinteresse, mas também é importante perceber que não podemos continuar a fazer as críticas de café, porque isso é a desresponsabilização. Nós não estamos satisfeitos. Exatamente, porque somos corresponsáveis. E essa responsabilidade deve ser assumida. E por isso é que o voto custou muito a conquistar. É preciso termos a noção que nestas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, julgo que isso não foi suficientemente realçado. Mas o direito de votar é um direito que tem essa idade para os portugueses. Aliás, no caso do voto das mulheres ainda deve ter mais significado, porque na altura quem podia, de alguma forma, apesar de não haver grandes liberdades, quem podia dirigir-se lá eram os cabeças de casal e ponto final. Em alguns casos. Exatamente. Por isso, controlados. E controlados, claro, tudo bem controlado. Mas eu julgo que em democracia, se queremos construir uma Europa mais justa, mais solidária, temos que dar o corpo ao manifesto. E dar o corpo ao manifesto não é só votar, é exercer e os direitos. Exatamente, exercer os direitos de cidadania. Mas agora, como estamos eleições europeias à porta,
eu julgo que não é demais exortarmos os nossos ouvintes a votarem e a votarem bem. Mas já agora só por causa, para digamos, ilustrar aquilo que eu disse há pouco, daquilo que são as promessas e depois o que aconteceu, e isto também ainda, e é uma informação do INE, portanto, completamente fidedigna do que saiu esta semana. O IRS em 2010, portanto, em 2010, que é para não falarmos em 2009, os trabalhadores portugueses pagaram 9.631 milhões de euros de IRS. Em 2013 pagaram 13 mil. Não, mas ouça, tens um outro 13 mil. Então, mas é que há menos trabalhadores. Pois, e isto havendo menos trabalhadores e havendo cortes nos salários. Exatamente. Portanto, e não havendo que a despesa corrente do Estado aumentou. Eu só estou a dizer aqui, aquilo que foi a promessa de não aumentar impostos, só nos impostos sobre o trabalho, houve passou-se de 9.600 milhões para 13.200 milhões. Se fizeres per capita... Se fizermos isto por trabalhador, então o valor percentual é enorme. E, portanto, isto para quem prometeu que não aumentava impostos... Bom. Mas, Marcelo, já agora vou-lhe acrescentar um valor também. Dos 170, há aqui 170 organismos e de entidades públicas que são obrigados a apresentar as contas, só 34 as divulgaram. Porquê é que não dão? E apenas 13 publicaram os seus relatórios. Veja bem, nós temos uma administração onde os dirigentes são obrigados a fazer os relatórios e a apresentar contas e houve alguém que controlou. Eu tirei isto de um artigo que é do jornal que acompanhou estes dados, julgo eu que foi no I, penso eu, que isto é do I. De 170 organismos, só 34 é que divulgaram os seus planos. E contas, só apresentaram 13. Que responsabilidade do governo lhes exige? Há toda uma sociedade, a dada altura. Eu lembro-me que quando eu era miúdo, uma vez o meu pai foi ao café e estavam lá os colegas meus, que felizmente ainda alguns deles são vivos, estavam lá alguns, eram comunistas, nunca me comeram, mas eram meus amigos, e estavam lá todos na caravana, foi na caravana. E o meu pai chegou a casa e disse-me assim: tu estás que aquele tipo, que é um tipo porreiro, eu gosto muito dele, é simpático, mas ele pode falar porque é rico, depois vais-te embora e tu ficas lá dentro. Repara uma coisa. E isto é a situação lamentável, porque as pessoas qualquer dia temos de ter outra vez um polícia ao pé de cada um. E isto, se eu estou aqui a referir estes elementos, é que o Marcelino tem toda a razão, mas qualquer dia o governo, para controlar isto tudo, tem que ter um PID novo. Não precisa. Então, mas é aí. Os dirigentes. Mas a reforma do Estado, a tão famosa reforma do Estado, porquê é que não reforma essas situações? Sabe porquê? Mas eu digo-lhe porquê é que isso acontece. É porque, claro, aí quem está à frente dessas são efetivamente os bois. E portanto depois não é possível exigir responsabilidades. Destes 170 organismos, que é uma coisa brutal. Sim. E portanto só tenho aqui os números que foi de um trabalho feito por um jornalista. E eu não duvido. Como é que é possível? As pessoas todas têm que ter valores e princípios, porque como o Marcelino diz bem, as pessoas não têm que ser penalizadas, e depois os dirigentes destas instituições que são funcionários zelosos não são para pormos aí um paralelo em relação a falar da administração pública, porque a administração pública também tem as costas largas. E mais, o governo tem responsabilidades nessa matéria. Claro. Repare, só falarmos num caso, enfim, quase pessoal. O organismo onde eu trabalho, ao qual eu estou ligado, o governo tem 3 anos já de governação, não é? Está a fazer 3 anos. Supostamente os dirigentes deviam ser recrutados a partir da CRESAP. Estão ainda a decorrer os concursos para o organismo a que eu estou ligado. Já passaram 3 anos de governação. Estão agora a decorrer os concursos. Mas como é que é possível? Já está a decorrer o concurso. O que não havia antes. Não é verdade. Ouça, foram nomeados, portanto, para os lugares, por 2 vezes dirigentes que nunca passaram pelos concursos. Só agora, e ao fim de uma insistência significativa, portanto, este governo que diz tanta coisa, mesmo na administração pública, e depois não vale a pena dar a criticar os dirigentes, nem os funcionários, porque os exemplos devem vir de cima e nem sempre vêm. Julgo também que, para não estarmos sempre a bater na vaca sagrada e são sempre os mesmos que pagam tudo, é preciso lembrar que também no caso das empresas,
se nós olharmos para o cumprimento relativamente a algumas matérias, também há muitos incumprimentos, porque nós, do ponto de vista dos impostos, o Irish Times publicou agora, e estamos a falar da Europa, publicou recentemente um estudo em que dizia que, e atenção, estamos a falar da Irlanda, que também foi um país intervencionado como Portugal, as empresas que investem na Irlanda pagam, imagine-se quanto, nomeadamente as empresas estrangeiras, pagam quanto de impostos? 2%. Portanto, repare-se bem, nesta Europa dos cidadãos, em que quem é que paga impostos? Os trabalhadores. Sim. Quem é que... Os trabalhadores. E depois temos... Os Estados não conseguem fazer uma repartição mais equitativa do esforço financeiro dos impostos. Não faz sentido que haja um peso excessivo sobre o trabalho e não haja um peso de impostos sobre outras atividades. E, portanto, enquanto nós não mudarmos isso, enquanto não houver uma verdadeira solidariedade, nós não vamos a lado nenhum. Aliás, muitas empresas americanas fazem investimentos na Europa. Investimentos não quer dizer criação de emprego, mas fazem investimentos, alguns deles até investimentos meramente financeiros, precisamente para terem possibilidades de pagarem menos impostos. Não pagam impostos no seu país onde teriam que ser mais penalizados e acabam por vir para a Europa ganhar algum dinheiro pagando pouquíssimos impostos. E isto tem que acabar. Bom, e nós estamos a acabar este ponto. Penso que ficou claro para quem tem que votar e quem tem que decidir esse ato de ir votar. Estão, pelo menos, elencadas algumas condições, algumas premissas, algumas necessidades para poder ir votar. Fica agora a consciência de cada um. Nós avançaríamos, já estamos muito na reta final do nosso programa, para mais os 2 assuntos, pelo menos para falar do Hospital Santarém. Sim, o que é que se passa? Relativamente ao hospital, portanto, vieram a público, a propósito da saída de uma portaria, fazia uma reorganização do Serviço Nacional de Saúde, a perda de valências, de algumas das valências extremamente importantes, nomeadamente, por exemplo, a questão da neonatologia, portanto, da neonatologia, dos partos, entre outras. E, portanto, aquilo que se me oferece dizer é que perder valências, sejam elas quais foram, sejam de cirurgia vascular, Santarém, o Hospital Santarém está em risco de perder várias especialidades. Da dermatologia, à obstetrícia, enfim, uma série delas. Não vale a pena agora estarmos aqui a falar muito. Ainda não é seguro que seja, mas pode ser uma hipótese. Pode vir a acontecer, de facto, e eu acho isso inadmissível. Quer dizer, nós temos um hospital distrital que, mesmo assim, está localizado, não está muito bem localizado, nomeadamente para os municípios do sul do distrito. Temos o norte do distrito com 3 hospitais com valências também reduzidas, mas temos 3 hospitais. Temos o Hospital Distrital de Santarém, que era, digamos, um hospital importante, que, apesar de tudo, servia... E já agora, se me permite, um dos grandes fatores para fixar pessoas. Não, é um fator de desenvolvimento. É um fator de desenvolvimento. E foi aqui a questão de saúde, a questão da saúde é essencial na decisão da localização quer das empresas e pela qualidade dos seus quadros. Exatamente, quer das empresas, quer dos trabalhadores. E, portanto, perder valências no hospital é mais uma machadada na competitividade do nosso território. E, portanto, eu acho inadmissível que os autarcas, eu não sei, valia a pena fazer uma Assembleia Municipal de Santarém com este tema. Ainda bem. Valia a pena que, se calhar, que os autarcas de todos os partidos se manifestassem contra esta proposta, exigindo do governo que esta proposta não fosse avante. Eu espero que isso aconteça. Já agora, só para dizer, foi aprovada na última Assembleia Municipal a realização de uma Assembleia extraordinária para portanto, temática para esta Resta saber se agora, a partir situação. Se a partir daí vamos ver, claro, pois vamos ver. Este é mais um momento e é um exemplo que se deve dar nas valências de partir daí. De defesa dos interesses das populações e, neste caso, com os partidos todos, como o Presidente, vocês já disseram aqui, e o Presidente da Câmara também referiu isso na última entrevista. Qualquer posição que seja tomada que não tenha o envolvimento de todas as forças políticas é sempre uma posição mais fraca. Queria aqui já agora, para a mais-valia que é importante, nessa matéria. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal é médico, conceituado do hospital, tem naturalmente ele próprio a obrigação e o dever e conhecimento que tem com toda a certeza do que é que estamos aqui a falar e do que é que se pode vir a passar. Eu sei que muitas vezes há algum aproveitamento político
relativamente a estas matérias. Mas o que é importante, independentemente do aproveitamento político, o que é importante é que Santarém não perca valências. Acho que são umas 7 ou 8 valências que estão em risco de ser perdidas e não se podem perder essas valências, sob pena do nosso território ficar menos competitivo. Porque quando se vai embora à Unicer, ou quando a Estação Zoológica Nacional corre risco de fechar, isso é muito, muito grave. É muito grave, perdemos importância, perdemos empregos. Mas quando os hospitais, nomeadamente na área da saúde, a saúde e a educação são essenciais para a fixação de trabalhadores e de empresas, quando se perdem valências, estamos a regredir a uma velocidade assustadora. E eu acho que é inadmissível que isso aconteça e, portanto, devemos mobilizar-nos todos, enquanto cidadãos, para que isso não possa acontecer. Aliás, julgo que terá havido uma vigília junto ao hospital, mas não terá tido grande sucesso, até porque não foi muito divulgada. Fugaz. Eu acho que aquele jantar de solidariedade que houve entre os partidos, ou pelo menos alguns dos partidos políticos no Natal, teve mais mobilização e provavelmente teve mais envolvimento dos políticos do que propriamente esta vigília junto ao hospital. Independentemente de quem organizou e de quem fez, pelo menos as pessoas manifestaram-se, e o importante é que se possam manifestar, vivemos em liberdade, também essa é uma vantagem. Mas julgo e espero, desejo, formulo votos nesse sentido, que as diferentes forças políticas se envolvam a uma só voz, no sentido de que Santarém não pode perder essas valências do seu hospital. Eu queria acrescentar, e é um facto para nós importante, é o estado de abandono, e vou só referir um local, que é para não referir mais, infelizmente, o estado de abandono em que se encontra a Fonte das Figueiras. E um grupo de cidadãos de Santarém, louvável a iniciativa, propuseram-se apelar à população para ir limpar a Fonte das Figueiras. Eu acho que é uma atitude do mais louvável e de apoiar e de que as pessoas se envolvam nesse acontecimento. O que é lamentável e ridículo é a Câmara de Santarém, ou ia lá mandar aquilo limpar a sério, que era porque quando lá chegasse já estava limpinho, não era para lá e fingir, foram para lá regar umas ervazinhas. Quer dizer, é de uma atitude política do mais desagradável. Se a Câmara de Santarém, por razões várias, porque eu não me acredito que as pessoas... Mas quem é que foi da Câmara que mandou fazer isso? A Câmara tem vereadores, tem presidente, tem pilotos? Sei que a Câmara, li numa informação há bocado, que tinha mandado lá fazer uma certa limpeza. Eu penso que, entretanto, se a Câmara não limpou, porque eu acho que as pessoas que estão na Câmara e na Assembleia Municipal reconhecem tão bem como nós que aquilo deve estar limpo. Se não limpo, é porque, com toda a certeza, há alguma dificuldade, não é? Dificuldade. Então era muito mais correto, sério, dizerem nós temos dificuldade em contratar pessoas, ou não há pessoas, ou não temos verbas, ou não... Tem que explicar. Era muito mais correto do que ir lá tomar esta atitude, porque mandar fingir que estavam a limpar. Então, assim, hoje eu vou aqui, naturalmente, e até nem vou puxar brasa à sardinha nenhuma, porque não é. Não, estou a dizer só que há 10 anos, quase há 10 anos, que todos esses locais foram postrados ao abandono. Honra seja feita e justiça seja feita a um homem que foi vereador da Câmara no mandato em que o Rui foi presidente. Eu estou a falar, referi-me exatamente ao Manuel Afonso, todos sabemos quem é, portanto, que fez nessa área um trabalho meritório. Todos esses espaços eram constantemente limpos, todos esses espaços eram cuidados dentro daquilo que eram as possibilidades da Câmara, mas com trabalhadores exclusivamente da Câmara. Eu assisti, porque era vereador na Câmara nessa altura, assisti a esse trabalho e, portanto, estou à vontade para estar a dizer que, a partir dessa altura, parece que não houve mais nenhum vereador da Câmara que se interessasse por esses espaços. E esses espaços, para além de serem espaços que devem ser, portanto, tratados, são espaços que podem ser culturalmente vendidos. Exato. E, portanto, os turistas também gostam de visitar esses espaços e tirar as fotografias e fazer tudo aquilo que é importante. Agora, não vão lá tirar fotografias, nem vão lá ver se estiver naquela degradação em que tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. E, portanto, isto... não é preciso tanta gente assim para limpar
O que é preciso é coordenar e haver alguém que defina o que é que tem que ser feito em cada momento. O problema é que se aquilo não é limpo, eu vou-me repetir o que disse. Todos os autarcas que estão na Câmara da oposição, ou toda a gente sabe, na Assembleia Municipal, pensam como nós, que aquilo é um local que tem que estar limpo, o que o Marcelino está a dizer. É preferível dizer nós não temos capacidade, reconhecer alguma incapacidade, ou financeira, ou de gestão, qualquer coisa, explicar. Do que estar agora, como vou lá limpar no sábado ou no domingo, ou quando é que é, não tenho agora, joguei neste fim de semana próximo, as pessoas, ou que no dia que vai sair o programa, foram para lá fazer uma espécie de limpeza. Isso é que não é, isso é impraticável. Assumir as pessoas quando deram. Politicamente isso quer dizer o quê, na sua opinião? Eu posso dizer uma coisa? Sim. Politicamente é uma infantilidade política, que é para não dizer outra coisa. Bom, tínhamos ainda um ponto para falar. Eu julgo que está na altura de perguntarmos como é que está a organização do Festival Nacional de Gastronomia. Porque na última edição chamámos a atenção para a necessidade de não deixar cair e não municipalizar, não perder a importância nacional que o Festival Nacional de Gastronomia tem. E vamos ter agora os vinhos e petiscos, não é? A decorrer até dia 25 de maio. Vale a pena perguntar como é que vai ser o Festival Nacional de Gastronomia, porque está aí à porta. E, portanto, não se sabe sim, nesta altura da organização. Pode estar a ser organizado. O que eu sei é que já está municipalizado. Não, será a empresa municipal que não tem ainda a administração, não é? Pois, parece e, portanto, que ainda não. Julgamos que está na hora de chamarmos a atenção das forças vivas da cidade, que é importante. Nesta altura já devia estar mais avançado. Claro, já agora, deixa-me só acrescentar. Que vai acontecer, digamos, os vinhos e petiscos que têm a organização das confrarias. Se nós nos lembrarmos, faziam parte do Festival de Gastronomia, da Associação Festival de Gastronomia, as confrarias também, e portanto, aliás, o Festival Nacional de Gastronomia conseguiu atingir aquela proporção e aquela notoriedade, porque também muito pelo trabalho deste conjunto de pessoas que fizeram isso gratuitamente, em alguns casos, outras vezes até a pagar do seu próprio bolso. E, portanto, existiu uma associação que funcionou e que ainda não foi extinta, o que é uma coisa curiosa, que depois foi criada uma outra paralela àquela e que também ainda não foi extinta, o que digamos que há duas associações do Festival de Gastronomia e agora a Câmara, portanto, digamos que municipalizou, para utilizar aqui a frase do engenheiro Carlos Rodrigues, o Festival de Gastronomia. É mesmo assim, é o termo. E portanto, mas esta municipalização é uma municipalização que ainda não, porque neste momento, e estamos em meados de maio, portanto, e depois vem, e todos nós sabemos como é que são as coisas em julho e agosto, e depois vem o festival imediatamente a seguir. Na sua opinião, que já teve experiência também diretiva, penso, no festival, é preciso antecipar, nesta altura já devia estar desenhado... Já devia estar no terreno, até porque é preciso contactar muita gente, é preciso contactar os restaurantes, é preciso contactar um conjunto de gente, e de pessoas e de entidades, e trazer também o turismo para cá. Aqui neste dos vinhos e petiscos, olhando aqui para o folheto, vemos que temos a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo. São os promotores, não é? A Aresp, a Região de Turismo do Alentejo e do Batejo, e a Câmara Municipal de Santarém. Sim. E, portanto, era bom, eventualmente, durante a realização destes vinhos e petiscos, tivéssemos a receber já o primeiro folheto com o programa... o esboço do Festival Nacional de Gastronomia. Dizer só que é a Conferência da Gastronomia do Ribatejo que organiza, tem a colaboração da Enófila e depois dos outros parceiros. Certo. Eu já agora só queria terminar para lamentar que, porque se há pessoas que fazem erros e se eles passam, não é só culpa de quem está no governo deste momento, que é o Partido Social Democrata. Não é, o que lá está no governo, da Câmara, é o Partido Social Democrata. E o Partido Socialista, que é um crítico, fez uma intervenção do mais crítico, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, abstêm-se. E depois... Qual é o limite para a abstenção? O Sr. Presidente da Câmara faz esta declaração, que é uma coisa que eu politicamente acho um erro tremendo. O Sr. Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, garantiu que esta decisão foi uma decisão forçada pela lei.
Não é uma reorganização, desculpa uma coisa, não é Estamos uma a falar de Viver Santarém. Exato. Não é uma reorganização de publicidade das dificuldades da Câmara ou para a melhoria dos serviços. É por causa da lei. É por causa da lei. E considera que isso não é correto? E então ele diz que a lei já é má. É má por causa da lei das empresas municipais. Mas para o PAEL já dá jeito. Quer dizer, o governo já é muito bom para o PAEL. Como obriga isto. Que é grave. A Câmara de Santarém não faz isto. E o Partido Socialista não é capaz de dizer. Você está a dizer isso, a gente não vota. Isto não é nenhuma reorganização. Mas você queria que fosse o PS a chumbar esta proposta que decorre da lei? Não estou a perceber. Eu não quero que... Vamos lá ver, mas o facto de decorrer da lei, esta reestruturação, não tem a ver. A lei impõe algumas medidas. Desculpa lá uma coisa. A empresa não tem viabilidade e a lei não pode existir. É evidente. Então, se está se a primeira proposta não foi viável, e isto é um remendo. Para evitar, eu morro mais tarde, morro na praia, mas morro mais tarde. O conjunto de empresas que foram agrupadas nesta empresa foi logo a partir de um erro. A sua criação e as valências que lhe foram entregues foi logo um erro. Deixa-me concluir o meu raciocínio, que é para a gente sermos então, para terminar. Só para terminar. O problema é este, é que o Partido Socialista teve ao longo do seu mandato, durante 20 anos, 30 anos esteve na Câmara, são os anos que o Partido Socialista dirigiu a Câmara, tem bandeiras importantes, todos fizeram umas coisas boas, fizeram más. Uma das bandeiras que a política do Partido Socialista desenvolveu foi o Festival Nacional de Gastronomia, sem dúvida nenhuma. E há dias, comentando com um vereador da Câmara de Santarém, ele dizia-me, lá está você, com os mesmos termos do Carlos Abreu. Você está a dizer que a gente vai fazer o cemitério, vamos matar o Festival Nacional de Gastronomia. Pois vão. É nesse aspecto, no aspecto de matarem um trabalho feito ao longo de 30 anos, que é uma obra do Partido Socialista, que os próprios socialistas, para responder ao Rui Barreiro, matam o festival. Municipalizaram, matam. Mas quem é que mata? Mata quem autorizou fazer isso. Mata o PSD e mata, por incapacidade política, o Partido Socialista. Não, mas que não é o Partido Socialista que está a governar a Câmara. Portanto, quem tem que tomar decisões... Não, desculpa. O Ricardo Gonçalves é Presidente da Câmara para o PSD, assumido, que ele não tem dúvida. Exato. E eu até votei nele, e o Partido Socialista e os vereadores que lá estão do Partido Socialista. Mas a Câmara é pluripartidária. Quem a gera é que toma estas decisões. Mesmo que a CDU, qual foi a posição de voto, Marcelino? Foi contra. Pronto, a CDU votou contra. Ora, o que significa que foi tido em atenção uma posição de salvaguarda dos trabalhadores. Claro. E, portanto, julgo que não se pode estar a criticar quem não governa a Câmara por uma decisão de quem a governa. Esse argumento dos trabalhadores é falacioso. Pá. Porque repara uma coisa, se a Câmara de Santarém não tem problemas com os trabalhadores, tem que mandar embora, se não tomar previdências rápidas e urgentes, vão mais para a rua. Mas eu agora vou fazer... Mais tarde, com certeza. Em 2012, o PSD tinha 7 elementos na Câmara. Em 2012. Tinha 7 elementos na Câmara. Porquê é que não encerrou se calhar Bispor, a Cultura e a Santarém Urbis, que não cumpriam os requisitos da lei, não cumpriam os requisitos da lei, e agora não estávamos aqui a falar nisso. Portanto, quem é a culpa? A culpa é do PSD. Pronto. E aqui volta outra vez a ser do PSD. Okay. Com este remendo. Com a agrimã do Partido Socialista. Eu estou de acordo com Deixa-me só perguntar, para terminar, temos que terminar o programa, mas há uma deixa que já se ouviu também na rua e que vem a partir do Carlos Rodrigues, só para um sim não de todos. Qual é o limite em que o partido, o que disse há pouco, é que o Partido Socialista está a fazer crítica e depois abstém-se? Não é coerente. Qual é o limite? Punha a pergunta, pode ser um bocado nevrálgico da situação. Qual é o limite para votar contra? Que era aquilo que pedia. É não criticar, é votar sempre com uma abstenção, é viabilizar o projeto e não pôr mais gente... Uma alternativa. Tem que pôr uma alternativa, não é abster-se, tem que pôr uma... Critica, não põe uma alternativa... Não temos essa tradição. O Carlos Rodrigues sabe perfeitamente, quando eu era Presidente de Câmara, o PSD nunca apresentou alternativas nenhumas, antes pelo contrário. O senhor vai lá ler as atas. Quando eu estive na Câmara, tenho-as lá todas, posso mostrar. Isso tem a ver com a capacidade e a iniciativa dos vereadores. 1980 e tal. Eu não sei.
Vai lá Foi. ver as atas. Olha, agora quando houver um plenário do PSD, vou entregar o livrinho que aos meus companheiros, que é para eles verem, porque um dia deixam um criticou. Engenheiro Carlos Luís, você tem razão Sim, quando diz, José Marcelino. e para terminar, que não, a abstenção não é nenhuma solução. Não apresentou nenhuma proposta, o PS não apresentou nenhuma proposta, como a CDU também não apresentou nenhuma proposta, mas se tivessem votado, tivessem chumbado esta proposta do PSD, era obrigatório aparecer uma proposta diferente. Não podia. Claro. E o facto de se absterem foi, no fundo, viabilizar para já 30 despedimentos e os outros que vêm a seguir. Isso é que é o enriquecer da política. Claro. É o diálogo. Porque em Santarém é o seguinte, que em Santarém, com certeza, noutros lados, se o indivíduo é de um lado, é muito bonito. Mas sem conta para os outros já não presta. Mas, Carlos Luís, nós temos sempre apelado aqui ao amplo consenso. Exatamente. O que devia ter acontecido não eram umas reuniões de trabalho entre as forças. Também deveria ter. Aliás, nós chamamos a atenção como foi proposto. Entre as forças políticas que estão na Câmara, para depois chegar então finalmente a uma solução que pudesse defender os interesses do Conselho. Exatamente. Pronto. Finalmente ficamos com esses finalmente. Esperemos então que possam ser cumpridas esses desígnios que aqui vastamente tem sido sublinhado em vários programas. Hoje, mais uma vez, a propósito do Hospital Santarém, das eleições europeias e também do Festival Nacional de Gastronomia. Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro fizeram este Conversas de Ribatejo. Não temos mais tempo por hoje, temos tempo para desejar a todos até à próxima semana o favor de serem felizes. É com isso que terminamos. Até para a semana.